A maioria dos traders não quebra por falta de estratégia, por falta de conhecimento técnico. Eles quebram porque na hora decisiva, quem está no comando não é a lógica do preço, não é a lógica por trás da operação, é o sistema emocional primitivo. Se você já entrou atrasado numa operação, de repente se arrependeu de entrar naquela operação no meio dela, dobrou a mão de qualquer jeito, ou até mesmo ignorou um dia de stop, algo do gênero, sabendo que você estava errado, esse vídeo é para você. Hoje eu não vou falar de controlar emoção. Hoje eu vou falar e quero falar com quem manda em você quando o preço, o mercado, ele se mexe, ele movimenta, quando o gráfico se movimenta. Então fica até o final desse vídeo, porque vai valer muito a pena. Hoje o nosso tema o problema não é a emoção, é o comando. E é sobre isso que eu quero falar. Eu sou o Rubens Secom, mentor da parte emocional do Logicamente Trader, e hoje esse é o nosso tema. Então fica aqui comigo até o final do vídeo. Para você que está acostumado, sabe que eu sempre deixo 1 ou 2 pares abertos e vou fazendo análises durante o vídeo, e se tiver alguma oportunidade, eu pegarei essa oportunidade, dando in ou dando loss, eu sempre mostrarei aqui, tá bom? Então eu já estava com esse par aberto, eu ficarei nele por um tempo, vamos ver se aparece alguma coisa interessante aqui, e se tiver alguma coisa interessante, eu vou entrar explicando, tá? Eu marquei 2 regiões que eu gosto bastante, esse gráfico está com uma movimentação que eu também gosto bastante, uma movimentação mais calma, não está mostrando muita volatilidade. Então, antes da gente seguir, deixa eu fazer essas marcações aqui para ver se a gente tem alguma oportunidade. Ó, pode ser que a gente já tenha uma oportunidade acontecendo aqui, viu? Vamos ver o que vai acontecer nessa vela, o movimento dessa vela aqui, que pode ser que a gente tenha uma venda aí, tá? Fazendo uma estrutura interessante para venda. E fez esse rompimento aqui, fazendo um padrão cunha, que é o arremate, vindo aqui, deixando uma nova baixa. Por esse motivo, eu estou pegando essa venda aqui, ela tem que vir buscar aqui, ó. Como ela não chegou aqui, eu continuo a favor deste movimento, fazendo aqui o arremate, nova baixa, padrão cunha, e tem algo a ser buscado. Para quem está no Logicamente Trader VIP, conhece muito essa entrada aqui, tá? Uma entrada que a gente gosta bastante, quem é do VIP aí conhece e lucra muito com essa estratégia. Então vamos lá. Existe uma mentira que contam para todo trader iniciante e que talvez você já tenha escutado, que é: você precisa eliminar, presta atenção na palavra, suas emoções. E eu sempre falo isso é impossível. Trader sem emoção não existe. Um ser humano, olha aí, nossa primeira vitória, muito linda nesse padrão cunha aqui, hein? Uma vitória com bastante expressão aí. O ser humano, de maneira geral, não existe sem emoção. O que existe é um trader sem comando emocional. Por isso que hoje o nosso tema é esse. O problema não é a emoção, o problema é o comando. Então, trader sem emoção não existe, mas trader sem comando emocional é o que existe, é o que te faz quebrar a banca aí, porque te faz perder completamente o controle sem você saber o que você está fazendo. Então, a emoção, ela nunca é o problema. O problema é qual emoção assume o volante na hora das suas operações. Qual emoção e como ela faz você funcionar. Então, esses são os problemas. Por exemplo, o medo, raiva, ansiedade, euforia, vingança, tudo isso não são erros, são respostas automáticas do seu sistema primitivo, chamado sistema reptiliano,
tá? Que é responsável pela nossa sobrevivência. Então, essa é a questão. Ou seja, quando você está fora do mercado, você pensa da seguinte forma. Quando você está fora, você está tranquilo. Ó, pode ser que a gente tenha mais uma entrada aí, tá? Na próxima vela aí. Vamos ver o que essa vela vai fazer. Agora ela voltou demais. Queria que ela tivesse terminado aqui em cima, que a gente pegava uma venda aí a favor desse movimento aqui que a gente já viu, ó, que ele está indo buscar esses alvos mais baixos, tá? Rompendo essa região aqui, ela vai buscar ainda mais baixo. Vamos ver o que ela vai fazer aí. Então, quando você está fora do mercado, como que você pensa? É bem tranquilo. Eu sei fazer, o risco é calculado, eu tenho a entrada clara, os padrões de entrada de não entrada bem claro na minha mente, o meu estoque está super bem definido, então eu estou no controle, eu sei exatamente o que fazer. Porém, quando você começa a operar, quando o mercado começa a movimentar ou vai contra, né, a sua decisão, enfim, a sua entrada, o seu cérebro, ele não está mais pensando em dinheiro. Ele está pensando em ameaça, em dor, em perda de status quo, onde ele veio buscar. Por que eu não peguei essa sequência? Porque ela acabou não rompendo aqui. Tá? Foi por isso que eu não peguei. Se ela tivesse rompido aqui, eu ia entrar a favor dessa venda. Um movimento de baixa muito forte aqui, ó, vindo buscar essas regiões ainda mais forte. Ó, rompeu tudo aqui, ó. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui para trás. Tem, ó. Tem coisa aqui para trás. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ó, a gente tem essa região é uma região interessante. E aqui tem um comando interessante. Ó, agora já não vai mais dar tempo de entrar. Mas ela foi lá naquela região que eu marquei, ó. Então, se ela faz uma dupla posição aí, a gente tem uma compra na próxima. Ou seja, quando você está dessa forma, neste momento, o mercado ele vira um ataque pessoal. Porque você começa a querer provar que você está certo, não sei o quê, entre outras coisas, né? Como eu falei agora há pouco, é o seu ego funcionando aí e achando que você tem que estar certo o tempo inteiro. Ó, provavelmente a gente... achei que nós teríamos uma compra aí. Essa pressão de baixa tá grande, hein? Meu Deus. Se ela voltar um pouquinho mais, eu vou entrar vendido aí. Uma hora, isso vai ter que retornar, tá? Pressão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oitava vela do movimento aqui, ó, processo estocástico tem uma forte tendência de reversão. Porque a pressão tá muito baixa, uma hora ela vai precisar voltar para corrigir esse momento de compra. Aqui o preço terminou expirado e aqui até o momento ela está formando um comando. Então vamos esperar o movimento aí da vela, porque pode ser que a gente pegue a correção aí desse movimento depois, tá? Então, quando você está neste movimento, neste momento aí que eu falei que o mercado ele vira um ataque, né? É quando você se perde na frente do gráfico. Por quê? Porque nessa hora você opera para aliviar o desconforto emocional. Você não opera mais pensando no dinheiro. Você só quer recuperar aquele desconforto emocional. Então, inteligência emocional no mercado não é simplesmente ficar calmo, é conseguir responder a essa pergunta em tempo real. Anota a pergunta aí. Quem está decidindo agora? O meu gerenciamento, o meu plano, o meu planejamento ou a minha emoção? Gente, essa pergunta é uma pergunta gatilho extremamente importante de você se fazer. Trader emocional não é o que sente, é o que age enquanto sente. Então pegue essa visão, porque isso é muito importante. Ó, pode ser que a gente tenha uma compra aí nessa próxima, viu? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Aqui ela não rompeu, eu queria que ela tivesse rompido e ela tá voltando. Vamos ver se ela vai ficar aí dentro desse movimento aí, tá? Ó, ficou. Já peguei uma compra aqui. Eu já vou pegar uma segunda taxa aqui, tá? Porque aqui eu tenho uma vela comando, ó, e ela terminou dentro dessa vela comando aqui, ó, 50% dessa vela comando que tem uma confluência lá atrás, beleza?
Então, essa vela precisa fazer esse movimento aqui de subida. Se ela descer um pouquinho, eu vou pegar mais uma. Ela foi agora no ponto que eu queria. Mas essa vela é para ser verde, tá? Ela sendo verde, ela vai pagar as 3 taxas. A entrada aqui é para ela ser verde por conta da região que ela terminou, beleza? Então vamos ver se ela for da cor que eu estou prevendo que seja, vai pagar as 3 taxas aí. Então essa é a grande questão. Ter essa pergunta, saber responder essa pergunta em tempo real, isso vai te ajudar a tomar decisões muito importantes, tá? O trader profissional, ele sente medo, porém ele executa aquele gerenciamento. Olha que coisa linda de entrada, hein? Aquele plano mesmo com medo. O medo não paralisa. O medo traz uma informação que o ajuda a tomar decisões importantes. O amador, o iniciante, não, ele sente medo e muda completamente o seu gerenciamento, o seu plano, o seu planejamento, para poder ele se sentir melhor. E aí é muitas vezes quando ele opera para recuperar aquele estado emocional que está abalado, tá? Então presta atenção nisso. O trader não quebra em um dia ruim, ele quebra no dia seguinte, tá? Rubinho, como assim? Eu quebrei hoje. Tá, você quebrou hoje, mas muitas vezes a sua quebra de hoje não é só pela sua ação de hoje, é um reflexo da sua ação dos dias anteriores, entende? Por isso que eu estou falando isso daqui, que ele não quebra ele quebra no reflexo da ação de ontem, beleza? Aquele trader que não consegue aceitar o resultado, meu Deus, aceitar o resultado de ontem, de antes de ontem, e por aí vai, tá? Então, quando ele faz isso, o que na verdade ele está tentando naquele momento? Recuperar, provar algo, se vingar do mercado. E esse é o momento em que o emocional assume o controle totalmente. E aí o gráfico vira apenas uma desculpa para poder você tomar decisões emocionais e não decisões racionais. E eu falo muito isso. Trader que opera pela emoção é o trader que deixa dinheiro na mesa, tá? O trader que opera pela emoção é o trader que deixa dinheiro na mesa. Um trader precisa operar com a razão. Então, se você quer começar a dominar sua inteligência emocional, use essa regrinha simples. O que você vai fazer antes de clicar? Essa operação, o trade, faz sentido para mim? Tem um sentido lógico por trás dessa operação? Eu aceito perder esse valor que está ali na minha entrada sem mudar o meu comportamento? Se der errado, meu dia continua igual? Se qualquer uma resposta para essas perguntas for não, você não está pronto para entrar. Não está pronto para começar as operações, mesmo que o sinal seja perfeito, porque daí a gente está falando de prontidão emocional e não intelectual. O trader consistente não é o que acerta mais, é o que se desorganiza menos emocionalmente. O mercado, ele não exige frieza, ele exige maturidade emocional. Não é não sentir, é ter controle sobre aquilo que está fazendo. Olha, pode ser que a gente vá pegar aquele movimento que eu falei, hein? Fez a pernada, deu uma pequena lateralizada, a gente pegou uma vitória muito boa aqui, foi lá embaixo buscar regiões, fez o arremate que está subindo. Vamos ver essas próximas velas aí, o que elas farão. Aqui na verdade, o único ruim é o arremate. Se ela subir um pouquinho mais, eu vou vender, mas vou vender uma taxa só, por isso que eu quero que ela suba um pouco mais para eu ter margem. Vou vender aqui. Por qual motivo? Porque ela terminou arrematada aqui. Então, por mais que ela tenha feito um travamento aqui, que está numa região interessante, a gente corre o risco por causa desse paviozinho aqui. Desculpa, desse arremate aqui, tá? É o que está acontecendo aí, ó. Vamos ver se ela volta e se ela paga. Começou a ficar bem volátil o mercado agora. E já o contrário também é verdadeiro. Se ela terminar verde do jeito que ela está terminando aí, fazendo o nosso queridíssimo padrão Cunha, que foi a estratégia da primeira vitória, aí na verdade agora a gente vai a favor dessa pressão compradora aqui, entrando na continuação dessa compra para buscar aquele alvo lá em cima, que é onde está travado. E é o que ela está fazendo, tá? Vamos ver. Peguei uma compra aqui, nesse padrão Cunha. Se ela descer um pouquinho mais, eu vou pegar defesas, tá? Pegarei aí algumas defesas, se ela descer um pouquinho mais.
Beleza? Vamos ver se vai dar tempo de pegar a defesa ou se não vai dar tempo. Não vai dar tempo, mas ela subiu bem, né? Então não vai dar tempo aí, mas vamos esperar aí para ver o que acontece. Então, gente, como eu estava falando, o que existe para um trader profissional não é a questão da frieza, é a questão da maturidade emocional. Então, presta muita atenção nessa questão aí da maturidade emocional e entender, volta o vídeo, assiste quantas vezes, olha a reversão disso. Ó, se a gente não tem maturidade emocional, como é que você fica calmo com uma situação dessa? Um desenho lindo, olha onde essa vela foi. E ela volta e me termina vermelha, me dando um loss. Eu ainda estou positivo, né? Ó, operando aqui, 1, 2, 3, 4, 4-2. Ainda estou positivo. Mas olha essa derrota. Se eu não tenho essa frieza, aliás, essa maturidade emocional, aqui eu tinha uma entrada, viu? Mas eu estava falando aqui e acabei perdendo. Fez a ativação desse comando, pula lá em cima e a gente pega uma retração aqui. Aqui tinha uma entrada de venda bem bonita, acabei perdendo. Mas se eu não tenho esse controle, essa maturidade emocional, esse tipo de entrada aqui me tira do game. Porque é uma entrada muito linda, que a gente já inclusive pegou uma vitória aqui. E aí eu tomo um loss desse, com a vela indo lá em cima e voltando nos segundos finais. Se eu não tenho essa tranquilidade, já era. Eu me perco todinho. Ó, vou a favor dessa venda aí, tá? E se ela subir mais, eu vou continuar vendido nela aí, beleza? Vamos lá. Segunda caixa era para pegar lá em cima. Eu acabei pegando ela um pouco mais embaixo. Mas aqui, ó, o que ela fez? A mesma estratégia da anterior. Então, até agora, nessa estratégia, está 1-1. Uma vitória e essa derrota. Mas ela fez a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu continuo a favor dessa venda aqui. E vamos ver o que vai dar. Então, vamos lá. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo, ó, qual emoção mais te atrapalha hoje durante as suas operações. Seu medo, sua ansiedade, seu desejo pela vingança. Olha só que coisa interessante, gente. Aqui não pagou. Se voltar essa agora, é brincadeira, né? Olha que interessante. A mesma coisa, tá? Uma paga, a outra não. É isso. Então, comenta aqui, beleza? E aí, lembra de deixar temas também para os próximos vídeos. Eu vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço.